Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, eu quero te perguntar o seguinte: é lícito nós termos mulheres pastoras no meio cristão, evangélico, de um modo geral? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, desde já, eu quero convidar você, se você tem a sua opinião em relação a essa questão, que às vezes eu penso que é uma questão que está sendo assim, levada num nível, sabe? Vários pastores fazendo vídeo, falando, criticando as mulheres porque elas são pastoras e porque elas não podem ou não deveriam ser pastoras. E aí, alguns deles pegam um texto que está lá em 1 Timóteo, que eu vou ler com você aqui, queria que você acompanhasse também, que é um texto muito claro, realmente. É um texto muito claro. Então pega aí a tua Bíblia e vamos ler, tá assim, ó. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo, vamos colocar aqui, ó, do versículo 10, 9, versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente e ataviem com modéstia, tá chamando atenção aqui para a vestimenta das mulheres. Ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou com pérolas, ou com vestuário dispendioso, ou seja, alguma coisa que chame muita atenção, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Aí o versículo 11 diz assim, ó: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homens. Esteja, porém, em silêncio. Aí ele vai e complementa, Paulo escrevendo a Timóteo, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: o que eu aprendi sobre esse texto, é que eu vou dar a minha opinião sobre essa questão. Primeiro que essa questão de será que é lícito ter uma mulher pastora, seja numa igreja cristã evangélica, seja numa comunidade, enfim, uma mulher pastora. Existe algum versículo da Bíblia que seja claro e que diga assim que as mulheres não devem ser pastoras? Se existe, eu não conheço. Se você por acaso conhece, coloca aí nos comentários que eu quero aprender sobre isso, porque eu quero tirar a minha dúvida em relação a isso. Sabe por quê, meus irmãos? Eu entendo que, assim, existem pastoras e pastores. Existem pastoras, as quais eu conheço, várias delas, que são uma bênção. Pregam a palavra, ensinam com autoridade da parte de Deus. Não é autoridade da parte da mulher, autoridade da parte de Deus, que foi outorgada a ela, foi dada a ela. E aí, existem pastores, homens, que da mesma forma também têm essa autoridade, uma palavra muito poderosa, cheia de unção, enfim. Mas também existem pastoras e pastores que não valem absolutamente nada, que são pessoas que são verdadeiros aproveitadores, tanto mulheres como homens. Agora, se nós formos entrar nessa questão de ficar somente criticando, falando que não pode, é porque isso, porque na Bíblia não tem, Paulo está dizendo aqui que a mulher deve aprender em silêncio. Eu vou explicar um negócio para vocês aqui. Se você concordar, coloca nos comentários que vai ser importante a gente entender isso. Eu aprendi e entendi aqui, uma época com alguns irmãos e em alguns livros que eu li, que nessa época aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, ele está despertando Timóteo, chamando a atenção de Timóteo para alguns falsos mestres que estavam ali infiltrados na igreja. E esses falsos mestres, eles tinham ainda a ajuda, tá? O empenho das mulheres deles para poderem, então, dar maior ênfase às heresias que aqueles falsos mestres estavam trazendo para o meio da igreja. Então,
nessa passagem aqui, Paulo, ele chega, se eu posso dizer assim, né? Foi o que eu entendi, eu gosto de dizer, nós não somos donos da verdade. Agora, o que eu entendi aqui é que ele chega de sola falando assim, as mulheres, está se referindo às mulheres que são as falsas profetas. São as falsas que estavam ali concordando com os mesmos homens, falsos profetas, que estavam ensinando coisas que eram contrárias ao que Paulo já tinha ensinado à igreja. Então ele entra de sola, fala assim, ó, as mulheres, olha, você específicas aí, que estão aí na crista da onda, vamos dizer assim, né? Que estão junto com os homens aí influentes e também se acham influentes a ponto de querer interferir na doutrina que Paulo, o apóstolo, ensinou. Então ele vem e, vou usar uma linguagem aqui, e larga o aço em cima dessas mulheres. Porque realmente a mulher, ela, mesmo sendo uma pastora, ela pode ter autoridade dada por Deus em conhecimento da palavra, entendimento, revelação da palavra. Por que eu falo isso? Porque esse tipo de dom, revelação, dom da ciência, dom da palavra, isso não é específico para o homem. Então a mulher pode ter esse chamado para esse tipo de propósito, para exercer esse propósito. Então, obviamente, muitas delas são mulheres de pastores. Tem a pastora e tem o pastor. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, na casa dela, quem manda é ela. Por ela ser pastora, ela então tem autoridade. Se ela está fazendo isso, eu acho isso errado. Porque aí a Bíblia, ela concorda e ensina que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. Então, mesmo que, tá? Isso eu estou falando num exemplo entre dois pastores, pastora e pastor, né? O relacionamento. De qualquer maneira, a mulher ela não deve exercer autoridade maior sobre o homem, apesar dela ser pastora também. Como também, da mesma forma, se tiver a mulher pastora e o homem não for pastor. Será que pode isso? Não sei. Mas mesmo que aconteça, da mesma maneira, não é porque ela é pastora que ela vai ter em casa, no relacionamento dela, com os filhos, com o marido, ela vai ter a primazia e ela que vai ter autoridade sobre o homem. Então, meus irmãos, eu acho muito interessante que a gente se desperte para falar, sim, contra heresias. Se uma pastora está ensinando heresias absurdas que contrariam, ela está usando o cargo dela de pastora para desviar o povo a respeito da verdade, então todos nós temos o direito, sim, pela palavra, de contrapor essa questão, porque é um ensino que está sendo feito de forma contrária ao que a Bíblia ensina. Então ela está ensinando heresia. Aí sim eu concordo. Vamos bater de frente. Por quê? Porque nós não podemos aceitar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, agora, por outro lado, existem pastoras que são uma bênção. Ô, irmão, peraí, irmão. Peraí. Vamos parar com esse negócio, ficar fazendo vídeo. Eu já vi vários aí no YouTube, assisto muito no YouTube. Então, eu já vi vários vídeos de pastores chegando de sola, falando não, que a mulher... Olha, na minha interpretação, esse tipo de coisa não contribui para o crescimento do reino de Deus. Eu creio que essas mulheres, pastoras, que têm a unção, a autoridade dada por Deus de ensinar, de pregar, de orientar, muitas e muitas outras mulheres e homens também são alcançados pela orientação dessa pastora. Então nós não podemos descartar isso ao nosso bel prazer, pegando um texto e analisando ele. Tudo bem, você analisa, você interpreta, eu vou interpretar aqui pelo que eu entendi, compreendi. Agora, eu sou uma pessoa que eu não sou contra que existam pastoras, absolutamente. Essa é a minha opinião, eu não sou contra. Porque ainda não me convenceram através
da palavra de Deus de que a mulher não pode ser pastora em hipótese alguma. Há algumas, que é uma palavra que eu vou usar, conjecturas, né? De alguns que querem apontar o dedo, criticar, porque é muito fácil criticar. Agora, sabe-se lá o quanto essas pastoras pagam um preço alto para estar lá em cima do altar, pregar, ensinar, tá? E, da mesma maneira, ainda em casa, exercer o seu ministério de mãe, de dona de casa, muitas das vezes. É claro que muitas têm tantos compromissos que elas nem conseguem. Aí pode atrapalhar? Pode. Mas quem sou eu e quem é você para querer apontar e dizer o que aquela... não, é assim, é assado. O equilíbrio que ela ou qualquer outro pastor, qualquer outro obreiro precisa ter, ele precisa buscar a orientação em Deus. Por quê? Porque é muito séria essa questão. Tanto para a pastora, quanto para o pastor, de ele muitas das vezes se dedicar com afinco, com muito empenho na igreja, ao seu ministério e está perdendo a sua casa. Então a gente também precisa se atentar para isso. Mas é tanto para a pastora, como também para o pastor, essa questão desse equilíbrio que tem que ser buscado. Então, eu acho, meus irmãos, que nós precisamos orar por essas pastoras que têm essa responsabilidade e sabe aquela coisa de que se a obra é de Deus, ela vai permanecer, se não for, vai se ruir, vai acabar? A gente precisa também se basear nisso. Não adianta só querer ficar criticando. Eu vejo aí, já vi alguns pastores que fazem vídeos longos, vários vídeos, para dizer que a mulher não pode ser pastora e apregou de uma maneira absurda. A mulher tem que ficar em silêncio na igreja. Meu irmão, isso aqui é um trecho da palavra onde Paulo está explicando ali a Timóteo, porque era um contexto daquela região, daquela época. Assim como ele falou também lá em Coríntios 14, quando estava lá, Coríntios 14 fala a organização do culto, estava uma bagunça. E certamente ali também algumas mulheres estavam se valendo da sua posição, até mesmo financeira, porque em Coríntios era uma igreja com uma condição financeira, estavam se valendo da sua posição para querer usurpar o cargo lá e querer se intrometer na organização, como adorar, como isso, como aquilo. Então Paulo também, lá em 1 Coríntios 14, ele chegou de sola e falou, não, você tem que ficar em silêncio, a mulher. Por quê? Porque mulher ou homem altivo tem que ficar em silêncio mesmo. Mulher ou homem soberbo tem que ficar em silêncio mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele vai dar graça aos humildes. Agora, não vamos entrar, pelo amor de Deus, nessa linha de raciocínio, assim, e querer combater uma pastora, a mulher por ela ser pastora. Existem pastoras que envergonham o evangelho? Existem. Mas existem pastores, homens, que também envergonham o evangelho. Existem pastoras que elas estão usurpando benefícios por conta do cargo dela? Certamente existem. Existem pastores também, homens, que também da mesma maneira. Existem pastoras que estão querendo honra acima dos outros porque ela é pastora? Existe. Como também existem homens da mesma forma. Então, eu espero que você tenha entendido. Esse é o meu ponto de vista. Eu não condeno, jamais, eu não condeno. Eu oro para que essas pastoras que estão exercendo esse cargo com afinco, com dedicação, humildade e obediência a Deus e submissão, conforme diz a palavra de Deus, aos seus maridos, que elas sejam prósperas, que elas sejam muito bem abençoadas em tudo aquilo que elas fizerem, porque eu creio que através delas muita gente vai ser alcançada. E isso é o mais importante para o crescimento do reino. Almas. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Agora,
eu encerro o nosso vídeo aqui dizendo o seguinte: cada um vai prestar conta de si próprio, tanto o pastor homem como a pastora mulher. Então, esse é o meu ponto de vista. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma opinião sobre isso, coloca nos comentários aqui que vai ser importante para nós. A gente vai ler e outras pessoas vão ler também. Talvez a gente faça até um outro vídeo. Quem sabe você pode me ajudar a entender um pouco melhor essa dinâmica em relação a concordar ou não a respeito de termos pastoras. Que Deus te abençoe abundantemente e eu convido você, se inscreve aqui no nosso canal, dessa moral aí, tá? Pra gente conseguir alcançar os 500 inscritos e se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.